E começamos. Então, boa noite. Em relação ao que nós tínhamos planejado para a nossa disciplina, né, durante o semestre, infelizmente, com essa quarentena, né, nós vamos ter que dar uma pequena readaptada, né, nós tínhamos as visitas técnicas e as aulas práticas para se fazer, mas aí, em relação a essa quarentena, a gente vai ficar com essa metodologia no segundo bimestre, certo? Então, a cada aula que nós tivermos aqui nesse período de quarentena, nessa aula remota, né, ao vivo e remota, a gente vai discutir sobre um tema específico relacionado à nossa ementa da disciplina, né? A gente vai discutir os pontos mais importantes, o que for de relevante, principalmente o que for relacionado ao método construtivo disso, né? De fato. E aí, com base nisso, vocês vão poder fazer os resumos, né? Aula a aula, com atividade, e isso vai ser contabilizado como a nossa APS lá, aqueles um ponto de APS que nós temos. Comitante a isso, né, nós temos várias ferramentas aí de conversa em grupo, né, dá para vocês trabalharem com esse Google Meets, né, pelo Gmail, dá para vocês trabalharem com o Skype, dá para vocês trabalharem com videoconferência aí, com diversos softwares, onde os grupos lá com edificações, né, que estão olhando os projetos, podem trabalhar comitantemente. Está dando retorno aí, Samir, eu acho. Ué, por aí. Eu estou usando o fone, para mim está de boa, mas para os meninos aí. Então tá. Muta aí, depois a gente vai falando devagarzinho. Aí, em relação ao trabalho, aí eu peço que gentilmente vocês se reúnam durante a semana, né? E continuem o trabalho e vai postando dúvida lá no fórum, né, em relação à atividade, o que está precisando fazer, tudo mais, certo? Então, a gente vai continuando assim a nossa disciplina, nosso projeto, nosso trabalho lá em relação ao levantamento de serviços e também ao memorial técnico de especificação de cada serviço, certo? Nas aulas anteriores, nós tínhamos falado, né, sobre as principais situações iniciais de obra, né, falávamos sobre anteprojeto, projeto, situações relacionadas a aspectos, né, relacionados a essa fase inicial, quanto ao levantamento topográfico, os testes de resistência do solo, né, o SPT, para a gente ter uma ideia de como se comporta o nosso solo mediante a aplicação de cargas, para que a gente possa ter um projeto de fundações bem especificado. Falávamos também um pouco sobre as normas, né, as legislações, né, relacionadas à aprovação de um projeto junto à prefeitura, né, quanto à parte habitacional. E aí, quando eu penso em algo comercial, vamos lembrar ali de bombeiros, SEMA, entre outros órgãos que também comportam e abrangem a nossa ideia de aprovação, né, de projeto. E aí, vamos lembrar também qual era a principal situação, o principal ponto de análise quanto à nossa edificação, né? O cliente sempre quer fazer alguma coisa, né, tem um sonho, e aí, em cima das possibilidades financeiras, nós podemos prever a melhor construção possível com os melhores aspectos de projeto e execução. Ao iniciar uma obra, né, nós falávamos dos serviços preliminares, né, relacionados ao canteiro de obra, aonde nós tínhamos lá depósito, vestiário, refeitório, suas dimensões mínimas. Vimos em visita técnica a aplicação prática disso, né, a gente sabe mais ou menos pela legislação o que é certo, o que é errado. Conseguimos ver isso na prática, se estava meio certo, meio errado, né, em relação às visitas, quer dizer, a visita. E aí, depois disso, a gente começaria, teoricamente, a trabalhar, de fato, a nossa edificação, né? Para a gente começar a edificação, vamos lembrar lá de trás que nós tínhamos começado pela locação da obra, né?
onde nós faríamos, né, a execução de uma tabeira, né, uma marcação de tábuas, onde a gente poderia colocar ali, de fato, todas as nossas locações de pilares e sapatas, né, para depois, ou de fundações, né, para poder locar isso, de fato, a contento. Depois disso, nós falávamos um pouquinho também sobre movimentação de terra, né, relacionada à escavação, aterro, reaterro das fundações. Para os nossos projetos, exemplo, todas as fundações desses projetos eram fundações do tipo direta, né, rasa, do tipo sapata. Então, falávamos como é que era feito mais ou menos o serviço de aterro e reaterro disso. E aí, na aula passada, não, aula retrasada, né? A gente falou sobre concreto, né? Aspectos relacionados à execução do concreto, falávamos sobre características para um bom concreto, falamos também um pouco sobre o tipo de concreto, forma de lançamento, formas, escoramentos e tudo mais. Então, até então a gente trabalhou de fato a nossa estrutura como um todo, né? Então, teoricamente, para nossa edificação, a parte de infra e supraestrutura estaria ok para nossa análise e aspectos relacionados às técnicas de construção disso. E aí, depois que a gente chega nesse aspecto, né, depois dessa estrutura, desse esqueleto estrutural, né, nós precisamos começar a fechar a nossa edificação, né? E para fechar a nossa edificação, nós temos os serviços de alvenarias e vedações. E por que nós temos dois nomes, né? Mas, professor, vedação não é alvenaria? Ou uma coisa não é a outra? Sim e não. Quando eu falo de vedação, eu falo de qualquer tipo de material que tenha como finalidade fechar a minha edificação, certo? Um painel galvanizado, uma alvenaria cerâmica, uma alvenaria de concreto, um painel de drywall, uma placa cimentícia, uma placa de ACM, tudo isso está relacionado à vedação, né? Então, nós temos os serviços de alvenaria e vedações relacionadas a essa situação, certo? Então, lá no slidezinho vocês podem ter visto, né, falando assim, né, o que era alvenaria. Ele é um sistema construtivo de paredes e muros, né, executados de pés naturais, tijolos ou blocos unidos entre si, de modo especial, com ou sem argamassa de ligação, enfiadas horizontais ou de camadas parecidas, que se repetem sobrepondo-se umas sobre as outras, formando um conjunto rígido e coeso. Então, a minha alvenaria é o tipo de serviço, né, o tipo de serviço de vedação mais executado nas edificações normais, né? Então, a mais comum que nós temos está relacionada às alvenarias cerâmicas, né? Onde nós temos alvenaria externa e interna, e o objetivo dele é proteger Jesus, proteger a nossa edificação quanto a agentes externos, né, poeira, sujeira, insetos, quanto também proteger a nossa edificação internamente, né, com separação de vãos, relação à parte de conforto térmico, a parte de privacidade e também acústica e tudo mais. Até aí, tudo bem? Tudo ok? Sim. Todo mundo? Os dedinhos digitando, eu tô... Beleza. E aí, vocês foram continuando lendo aqui, temos dois exemplos relacionados à alvenaria de bloco de concreto e alvenaria de bloco cerâmico, né? Na maioria das vezes, né, nós trabalhamos a alvenaria cerâmica como alvenaria simplesmente de vedação, né, com o intuito de separar ambientes e vedar em relação ao ambiente externo. E aí, a alvenaria de concreto está mais relacionada ao aspecto estrutural, né?
Até 2010, se vocês viram lá no segundo videozinho, né, a nossa norma de alvenaria estrutural só especificava o tijolo de concreto, né, o bloco de concreto. Depois de 2010, ela sofreu uma alteração e já existe bloco estrutural de tijolo cerâmico, né, de bloco cerâmico, desde que ele respeite as resistências mínimas de 4,5 MPa de resistência mínima, e chegando ao máximo de 16 MPAs, né? Dá para fazer bloco maior, maior resistência? Sim, só que fica perigoso porque eu tenho um elemento extremamente frágil, né, que é um bloco cerâmico ou um bloco de concreto, ele tem uma natureza frágil e essa edificação não pode ficar dessa forma, né? Se tiver um rompimento, esse vai ser um rompimento abrupto, rústico, né? Rúpido, ríspido, e aí, em relação a isso, a gente não poderia ter essa resistência maior do que isso, certo? Aí, vai continuar aqui dizendo que tem finalidade de dividir, organizar o espaço, isso aqui você já deve ter visto, a gente comentou também. A principal função da nossa alvenaria seria estabelecer a separação entre os ambientes, né, externos e internos, e a parte mais legal quanto as alvenarias, quanto às suas características, não só a vedação, mas quanto a conforto ou quanto a desempenho, né, que lá no vídeo estava relacionada à norma 15575, né, na sua parte 4, né, são coisas que a gente normalmente não costuma ver, né, então, a nossa alvenaria tem que ter resistência à umidade e aos movimentos térmicos, resistência à pressão do vento, isolamento térmico e acústico, resistência à infiltração de água pluvial, controle de migração de vapor de água e regulagem da condensação, base e substrato para revestimento em geral, segurança para usuários e ocupantes, e adequar e dividir os ambientes. Das coisas mais comuns que nós já conhecemos, né, teoricamente, é a segurança do ocupante e dividir os ambientes, né. Quando a gente fala de resistência à umidade e aos movimentos térmicos, para a nossa região isso é importante? Isso tem alguma coisa que seja pertinente? Essa hora que vocês ativam o áudiozinho, pode falar comigo, tá? Senão eu fico monólogo. A gente está falando em relação à umidade, ao movimento, né, térmico, está relacionado ao quê? Principalmente para a nossa região. Chuva e sol, professor. Chuva e sol, mas quanto a que aspecto a minha alvenaria tem que resistir a essa umidade, tem que resistir a esses movimentos, né? Teoricamente choveu hoje, eu estou olhando aqui a minha casa, né, o meu home office, e as minhas paredes estão ok. Eu posso dizer que a minha alvenaria tem resistência à umidade e aos movimentos térmicos? Sim, Sim. sim, Quem mora em casa aí, térrea, eu. certo? Lá na parte de fora da sua casa, você consegue ver mancha de bolor, umas manchas mais escuras perto da fundação? Sim, mais próximo, sim. Então você está me dizendo que mesmo você estando dentro de casa, teoricamente, essa resistência à umidade está mantida, né? Uhum. Se ela está Na parte, apresentando, se ela eu está acredito que na apresentando parte, umidade embaixo, aí já não tem muita coisa, né? sim, na parte interna, tá, agora na parte externa não, né? Então, quanto ao movimento dessa umidade, né, ela não está jogando para dentro, mas ela está conseguindo ter movimento térmico dessa umidade, né? Então, em Sim. relação a isso, a gente precisa entender bastante sobre as técnicas, né, principalmente de impermeabilização lá na frente, para estabelecer que as nossas alvenarias estejam bem, bem impermeáveis quanto ao movimento da nossa umidade, certo? Outro ponto interessante, a resistência à pressão do vento. Alguém aqui já viu parede de alvenaria cair com vento? Já. Já, Já havia, principalmente em muros, sim. né? Quando você faz aquele muro simplesinho, sem pilar, sem travamento de viga e tudo É mais, amarração, né? não tem amarração nenhuma, simplesmente os caras vão lá com um ventozinho mais forte e cai, e aí ele cai, né? Outro ponto interessante, importante, quando eu estou calculando a estrutura de um edifício,
Um dos parâmetros que eu devo analisar quando eu estou analisando carga de vento é se a minha alvenaria... Ô, louco, Cristiano. Que doido. É, ah, nos processos de cálculo que nós fazemos da estabilidade da edificação, eu devo dizer, em relação à pressão do vento, se a minha edificação ela é fechada ou aberta, né? Vamos imaginar que, se eu estou fazendo um cálculo de de edifício alto e eu não considero a alvenaria e coloco essa alvenaria depois, isso vai mudar a minha análise, bem como vice-versa. Se eu não estabelecer, se eu estabelecer essa alvenaria e não colocar ou colocar mudar o projeto, né, colocar mais aberturas do que estava previsto inicialmente, então isso pode gerar um problema futuro. Isolamento térmico e acústico, isso é um dos pontos mais importantes e mais questionáveis que, teoricamente, a norma de desempenho veio para estabelecer formas melhores de material, né? O vizinho aqui debaixo de mim, ele arrasta uma cadeira, parece que é na minha sala. Eu escuto o vizinho, eu moro no quarto andar, eu escuto o vizinho do térreo gritar com a filhinha dele. Então, isso está tudo relacionado ao isolamento térmico, ao isolamento acústico da minha edificação, né? O meu ar-condicionado leva em torno de 3 horas para conseguir esfriar o meu quarto de noite, porque o sol da tarde pega numa parede de mais de 4 metros de comprimento, e aí até ele fazer esse controle, né, térmico, né, dessa troca térmica, essa transmitância, né, deixar na temperatura dos 24 graus que o ar está rodando, demora em torno de umas 3 horas. Exatamente, Igor. Se eu falar um pouquinho mais alto, todos os vizinhos me escutam. E em relação a essa parte térmica, também é muito problemático para a nossa região, né? Vamos falar um pouquinho relacionado àquelas casas, Minha Casa Minha Vida, né? Ali da... Pois é, teoricamente a transmitância da sua parede tinha que ser um pouco maior, Cristiano. Ela teria que ser mais grossa e mais vazada para poder liberar essa temperatura. Outro caso ruim, né, quando a gente pensa lá no Minha Casa Minha Vida, né, lá o Orgulho do Madeira, essas edificações todas, eles são de bloco de concreto, né? E aí vem uma situação, será que o bloco de concreto estrutural para a nossa região é o melhor material para a execução de uma casa, de uma edificação? Em um aspecto, sim, devido à rapidez da construção, devido à agilidade, mas do outro lado não, porque as suas características de transmitância, né, ela é muito alta. Então, em relação a esse aspecto, demora muito para ele esquentar, mas também demora muito para ele esfriar. E aí, como boa parte dessas edificações populares tem um pé direito baixo, você acaba transformando a edificação lá do usuário numa panela de pressão, ou seja, fica muito quente, né, vai esquentando durante o dia, né, e à noite você não consegue controlar essa temperatura, ou seja, ela não dissipa muito fácil, então ela demora muito para esquentar, como demora muito também para esfriar. Então, isso está relacionado aos isolamentos térmicos e acústicos que a alvenaria deveria ter. Resistência à infiltração da água pluvial. Lá no videozinho, Vitor, que está lá de 34 minutos, na prática, hoje está construído, você vai ter que pintar a sua parede de branco, né? Porque, de fato, a coloração é a principal forma de refletir, né? Ou atrair a luz, logo o calor, então, pintar as paredes de cores claras, e o máximo que você pode fazer, talvez, e o máximo que você pode fazer depois de construída, talvez colocar um brise, alguma coisa que faça essa absorção de calor, né? Uma parede vazada, você faria uma segunda parede em frente à parede que está do seu recinto, você dobraria a parede.
e deixaria ela meio oca para ela fazer isso. Ou você faria um brise, né, como o Barufaldi falou aí, plantar uma árvore. A árvore demoraria um bom tempo, né, você poderia fazer só uma estrutura aramada e colocar uma trepadeira aí, e aí, de fato, você conseguiria que essa planta, né, essa gramínea, segurasse o calor, né, e não refratasse para a sua alvenaria. Desde que, ao acartonado, Diego, desde que você desse um espaço e colocasse uma fibra, uma lã de vidro, alguma coisa entre ela. O problema da sombra, Barufaldi, é só a questão na questão, você pode gerar um outro problema, né? Como a nossa região é muito chuvosa, o sol é importante para que você, quando chove, tire a umidade, né? E aí, quando você faz sombra demais na parede, você acaba trazendo a umidade de volta. Isso pode gerar outro problema. Só tem que lembrar que o acartonado, se você for colocar na parte de dentro, ele resolveria de certa forma, certo? Se você for pensar no acartonado do lado de fora, aí eu teria que partir para a placa cimentícia. Isso, se for internamente, dá para fazer o gesso acartonado. Uhum. E aí colocar uma lãzinha dentro, aí você conseguiria melhorar essa transmitância aí. Controle de migração. Vitor, depois que está construído, consertar se ele fica mais caro, né? E não fica a mesma coisa. O ideal é que você faça o estudo previamente do material que você vai usar. A norma estabelece critérios para transmitância, né, de calor e acústica. E aí, exato. É diferente do seu Zé, que faz há 30 anos lá a parede dele lá sem prumo, e aí, quando você fala para ele, não, seu Zé, eu quero que o senhor faça aqui a parede de uma vez, com tijolo deitado, eu quero uma parede de 25 centímetros, porque eu quero. Porque tem motivo para ser 25 centímetros. E não os 9. Outro ponto importante, né? Outra coisa importante está relacionado à migração do vapor de água, né, e regulagem da condensação. Isso acontece muito quando a gente está trabalhando com chuveiro elétrico, né, e o banheiro é muito fechadinho, né, você toma aquele banho de 10 minutos, daqui a pouco tá aquele vapor de água maluco, e aí a parede está suando, ou quando a gente liga o ar-condicionado a noite toda, e lá fora há essa troca, e aí a janela e a parede fica meio molhada, então teoricamente, a minha alvenaria deveria controlar isso. Referente à umidade, o seu Zé fala que para conter umidade seria melhor uma massa mais forte. Quando a gente fala de massa mais forte, ele está colocando mais cimento, né? Então, eu tenho um certo ponto para dizer essa massa mais forte. Se eu colocar cimento demais, eu estou causando o menor fator água-cimento. Colocando um fator menor de água-cimento, eu estou gerando um calor de hidratação maior. E aí, em relação a isso, a gente pode ter uma situação ruim, porque ela pode trincar, ela pode abrir mais poros, e aí, consequentemente, pode gerar fissura, rachadura. Isso aí, Samir. E aí, em relação a isso, a massa mais forte teria que ver até que ponto o mais forte realmente seria interessante. O ideal é que ele respeitasse perfeitamente as condições para os revestimentos, né? Fazer o chapisco, molhar a alvenaria direito, depois fazer o chapisco, esperar 72 horas, fazer o reboco bem feito com a parede molhada. Tudo isso são aspectos que permitem esse melhor controle de umidade. Fora ainda também os processos de impermeabilização que a gente vai falar futuramente na disciplina. A gente tem aqui a base do substrato para revestimento em geral, ou seja, a minha alvenaria tem que estar bem aprumada, ela tem que estar bem coerente para que o chapisco, o reboco, o emboço seja bem executado para a gente pintar, colocar um revestimento e tudo mais. A segurança para os usuários e os ocupantes, a gente já tinha visto isso relacionado anteriormente, né? Então, segundo aqui a nossa classificação de alvenaria, né, ela pode ser estrutural não armada, alvenaria estrutural armada, não protegida, alvenaria protegida e tudo mais.
alvenaria de bloco de concreto, cerâmico, maciço, cerâmico vazado, sílico calcário, concreto celular e tijolo de solo estabilizado. Isso está relacionado à vedação, né? A nossa alvenaria também pode ser um componente de ligação, de junta seca, né, junta tomada, além da proteção. O que foi, André? Eu não entendi o que você escreveu. Eu só estou lendo mais rápido do que está escrito, que vocês teoricamente já leram ali em relação aos componentes da alvenaria. Ó, o componente de alvenaria está relacionado à alvenaria de vedação, composta pelas alvenarias de bloco de concreto, tijolo cerâmico maciço, bloco cerâmico, bloco de sílico calcário, bloco de concreto celular e tijolo de solo estabilizado. Quanto aos componentes de ligação, né, a alvenaria pode ser uma junta seca, sem argamassa de preenchimento entre as unidades de alvenaria, ou seja, só pelo encaixe deles, ou pode ser por junta tomada, que seria o preenchimento com argamassa. Esse é o mais convencional. Steel deck, Ego, está relacionado a um tipo de laje, né? Então, seria um sistema estrutural e não um sistema de vedação. E em relação a louco, não. A pergunta, se está vedando o ambiente, teoricamente, o que o steel deck tem que trabalhar, da mesma forma que a alvenaria, é se o meu vizinho está aqui embaixo mexendo na cadeira dele, né, ou em cima de mim pisando com salto, o steel deck, por ser um material metálico embaixo, né, ele não pode reverberar o som, então tem que estudar ele bem direitinho, tem que respeitar bem o cobrimento e principalmente a porosidade da estrutura do concreto, para que essa reverberação do som não seja propagada para cima ou para baixo. Mas aí o steel deck está relacionado ao sistema estrutural, que é um sistema misto relacionado a concreto e metálico. E aí, em relação à proteção, né, as nossas alvenarias podem ser aparentes ou podem ser revestidas, né? Tanto faz aqui em relação a isso. A aparente é quando eu só tenho um tijolinho lá aparente, e a revestida é quando eu vou revestir com alguma coisa, né? Ou com pintura, né? Chapisco, reboco e pintura, ou quando eu vou revestir com material não pigmentante, que eu trabalharia com chapisco, emboço, revestimento cerâmico ou outra coisa relacionada a isso. A gente pode dividir as alvenarias de duas formas, né? As autoportantes e as de vedação. Autoportante significa que ela vai se autoportar, então ela tem a função estrutural, certo? E aí a alvenaria de vedação é a alvenaria convencional que a gente conhece. Aí aqui tem os tipos rudimentares de alvenaria, né? Isso aqui ainda é muito utilizado lá principalmente nas regiões mais afastadas do sul. O pessoal pega esses barros aí, ficam apiloando ele e fazem essa construção de tijolo de taipa de pilão. Elas ficam assim, mais ou menos, ó, bem bonitinhas, bem arrumadinhas. Para que ela dê certo, eu preciso ter um material argiloso com alta compacidade, né, e alto poder de coesão, para ficar bem ajustadinho assim. Os tijolos ou alvenarias, né, relacionadas às construções típicas do Nordeste, né, de pau a pique, aonde as pessoas fazem uma estrutura armada de madeira e para cobrir essas frestas usam a argila, né, barro. Temos construções de alvenarias de pedra, né, principalmente quando você vai para Roma, Grécia, você consegue ver ainda edificações dessa forma, né, com união ou não de argamassa mais rústica. Quando você parte para o Oriente Médio e o norte da África, nós temos o tijolo de barro seco ao sol, né, o adobe, onde as pessoas pegam um pouco de palha, mistura com uma argila e aí deixam secando ao sol. É mais ou menos parecido com nossas casas de taipa, a diferença é que eles fazem os tijolos antes e deixam secando ao tempo. Tem um certo processo de cozimento, né, de
de cristalização da estrutura. Ele fica um pouco mais resistente do que só aquela argila compactada. E aí nós temos o mais comum, né, que é o nosso tijolo cerâmico, que tem a tipologia aqui de comum, laminado, né, o comumzinho é aquele que a gente conhece, né, o maciço, todo macicinho, pode pesar de 2 a 3 quilos. Nós temos o laminado, né, que pode, ele é um pouquinho mais caro, mas um pouquinho mais bonitinho, né, pode ter de 2 a 21 furos. O tijolo refratário, utilizado para situações onde eu preciso ter alta temperatura, churrasqueiras, fornos rudimentares, forno mufla, então ele resiste até 1.200 graus Celsius de temperatura. E o tijolo ou bloco cerâmico, né, nós temos esse comumzinho aqui, do tipo furado, e temos esse aqui, que é o nosso chamado bloco cerâmico racionalizado. Hoje ele já tem aspecto estrutural também em algumas edificações de pequeno porte, ele já pode ser utilizado como elemento estrutural também. Em relação ao nosso bloco cerâmico, a desvantagem dele é que ele tem pequena resistência à compressão, né? Não devendo ser aplicado em paredes estruturais. Isso aqui foi mudado depois de 2010, então eu consigo garantir com uma certa tecnologia e uma temperatura correta um controle correto de temperatura, né, e a seleção de argila, eu consigo estabelecer blocos cerâmicos com função estrutural. As faces externas não apresentam porosidade necessária para a fixação de revestimento, isso também aqui está para o tijolo comum, né, quando a gente volta aqui, você percebe que o faceamento desse tijolo racionalizado aqui, ele é muito parecido com o faceamento de alvenaria estrutural, de bloco de concreto estrutural, né? Então, eu posso utilizar o revestimento direto nele, ou seja, fazer um gesso rolado, passar uma argamassa e depois logo o selador o selador, a argamassa e depois a pintura, né? Em relação a esse tipo de alvenaria convencional que a gente tem aqui, desse tijolinho, quando eu vou fazer o encunhamento entre a viga ou a laje, eu preciso utilizar... depois de 2010, Iego, o bloco cerâmico pode ter função estrutural, desde que eu garanta pelo menos 4,5 MPa de resistência em teste de compressão com ele. Certo? Para fazer o encunhamento, eu não posso encuiar a minha edificação com esse tijolo convencional aqui, como muita gente faz, eu teria que ter bloco maciço para encunhar perfeitamente, para evitar infiltração, para evitar fissura. E aí, os rasgos para embutir o encanamento acaba ficando um pouco maior, né, porque a fragilidade do tijolo acaba quebrando ele mais do que ele deveria. Quando eu parto para o bloco de concreto, né, eu já tenho um sistema mais industrializado, com maior controle e rigorosidade, né, então eu tenho um produto mais bem acabado, com com medidas dimensionais mais bem estabelecidas, né, mais controladas. Em relação a ele, como eles são mais industriais, tem um poder dimensional um pouco melhor. Então, teoricamente, eu tenho como ganhar a agilidade no seu assentamento, né? Consome menos quantidade de argamassa e apresenta um acabamento um pouco mais uniforme. A desvantagem dele em relação à alvenaria convencional é que eu tenho, teoricamente, um preço maior, né? Se eu colocar na ponta do lápis e ver que eu vou ganhar tempo e mão de obra em relação à vedação convencional, eles podem ficar, esse bloco de concreto pode ficar até mais barato do que a alvenaria convencional. Desde que eu pense aqui em tempo de execução e também em revestimento, né? Ou seja, que tipo de revestimento eu vou utilizar aqui de fato. Não adianta eu querer fazer um... Oi? Tá ouvindo? Uma dúvida. Pode falar. Um bloco com 4,7 km de compressão, que ele consiga resistir a isso. A gente consegue 4,7 MPa. MPa, desculpa.
a gente consegue fazer o que com isso? Ele resiste a uma estrutura, sei lá, de cobertura só? Consigo fazer um Não, próximo... se dentro da... Aí teria que ver a norma de alvenaria estrutural, se eu não me engano, até 4 MPAs e meio desse tijolo, essa parede, né? Cada tijolo tem que suportar isso. Esses tijolos podem suportar, se eu não me engano, até 4 pavimentos. Teria que confirmar direitinho a norma depois, mas se eu não me engano é isso. Então, se eu garantir que todo tijolo suporte pelo menos 4 MPAs e meio, ele pode fazer uma edificação de 3, 4 pavimentos tranquilamente. Em relação a esse bloco de concreto aqui, ele está falando sobre vedação, de certa forma, também, né? Quando eu estou comparando a vedação cerâmica e a vedação de concreto. Esse cara aqui só é vantajoso se você for fazer um revestimento direto nele, ou seja, vai passar aqui a massa corrida e a pintura, ou você vai fazer aqui logo passar uma argamassa para assentamento de revestimento cerâmico, botar uma cerâmica, um porcelanato, alguma coisa. Se você for chapiscar isso aqui, rebocar e tudo mais, esquece. Acho que é melhor você usar o de vedação convencional, cerâmico. A desvantagem dele, né, que ele não permite cortes, desde que seja planejado, né? Se ele for de função estrutural, ele não permite corte. Ele tem dificuldade no encunhamento nas faces inferiores da viga e da laje. Normalmente isso aqui é feito, tem que ter um controle de nivelamento muito alto para você fazer a sua estrutura superior, né? Então, justamente porque o encunhamento é difícil, porque seria um ponto de fragilidade, e principalmente relacionado quando você não tem um controle bom do seu revestimento, em dia de chuva, teoricamente, você consegue ver as ranhuras, né, do tijolo. Você teria que fazer um revestimento de reboco, emboço muito mais forte para que ele garantisse, de fato, essa estabilidade aí. O encunhamento, ele garante melhor para que a parede não fissure, não é? Isso, se eu fazer um encunhamento com material inadequado, quando a minha viga trabalhar, a minha laje trabalhar, ela vai fissurar. Mas aí é que tá, tipo, lá em cima eu tava dizendo que os blocos de concreto, os tijolos com furo, eles precisam de um tijolo maciço para fazer... Isso, porque ele tem que repassar melhor. Se eu for cortar esse tijolo que já não tem resistência, se eu cortar ele para fazer encunhamento, ele não vai ter função nenhuma. É melhor colocar só argamassa, então, para encunhar. Entendi. Certo? E a questão de, por exemplo, acima do forro, tem gente que continua vedando ou não. Se eu não vedar, quando a minha estrutura trabalhar, se eu não, a partir do forro, não botar o tijolo, e a minha estrutura trabalhar, minha alvenaria ainda tem chance de colapsar? Como assim? Não entendi. Você vai fazer o forro e para cima disso não vai ter alvenaria? Ou não vai ter revestimento? Até a laje. Não vai ter alvenaria. Deixar o espaço vago. Ué, como é que você vai garantir como é que você vai garantir isso externamente? Você está falando isso só na parte interna? Não, interna, exatamente. Você pode ter problema acústico. Se você conversar aqui na sala, alguém do quarto, porque não tem esse fechamento acústico, alguém pode te escutar. Fica um galpão. Uhum. Não vai fissurar porque se não tem encosto se você não tiver nenhum encosto relacionado à estrutura com a alvenaria, não tem como ela transmitir esforço. Então, teoricamente, certo? Outros blocos que nós temos aqui com cunho mais estético, né, são os blocos de sílico calcário, são esses bloquinhos brancos aqui, né, que podem ter função estrutural ou não. Bloco de concreto celular autoclavado, então eu tenho um bloco de concreto maciço com prensagem, né, então ele vai ficar aí desse jeitinho aqui, só que ele vai ficar, por utilizar cal, areia e pó de alumínio autoclavado, ele permite uma formação de elevada porosidade, leve, resistente e estável, né, então ele é mais leve. Isso aqui você já deve ter visto, blá, 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 tudo mais. Pode ser cortada com serrote. Temos aqui também o bloco de solo cimento, né, existe uma empresa aqui em Rondônia, em relação a trinca e fissuras, os blocos de cimento apresenta mais
essas patologias do que o tijolo convencional de argila. Em que sentido, Douglas, você está falando que o bloco de concreto tem mais fissura e trinca do que o tijolo convencional? Ative o seu áudio aí e explica melhor. Temperatura de trabalho, mas em relação à fabricação do bloco ou quando você está executando a alvenaria? Ah, você está falando em relação à movimentação térmica. Ah, na realidade, quando eu estou trabalhando com bloco de concreto, com função estrutural, e ele está bem normatizado, está bem executado, bem feito, né, em relação à sua industrialização, teoricamente, ele dilata menos do que a alvenaria convencional, né? Não dá para confundir, talvez, por exemplo, se eu fizer uma fundação, esses Minha Casa Minha Vida, lá do Orgulho da Madeira, por exemplo, eles já apresentam algumas trincas e fissuras porque o pessoal está fazendo subutilização dele, e aí eles estão apresentando movimentação de sobrecarga, não em relação à temperatura. Agora, quando eu tenho, por exemplo, a junção entre o bloco cerâmico e a estrutura de concreto, se isso não for bem amarrado com aqueles ferrinhos ou com malha, teoricamente eu vou ter a movimentação de desplacamento da alvenaria da estrutura de concreto. Vai aparecer aqueles quadros entre os pilares e a viga, pilares e a laje da alvenaria sendo desplacada, descolada dela, né? Outro bloco que está sendo bem utilizado ultimamente é o de solo-cimento, né? A mistura, normalmente, de uma argamassa de 1:8, ou seja, 1 de cimento e 8 de solo, né? Para fazer esses blocos ecológicos. A gente tem uma empresa aqui em Rondônia que faz esses blocos ecológicos aí, modulares, já fazendo algumas casinhas. Ele tem uma pegada ecológica muito interessante, porque você tem um pouco de resistência relacionada ao cimento, e a utilização de um material bem abundante na nossa região, que é a argila, né? Só tem que tomar o controle com ele. Então, eu já fui em algumas casas, em algumas edificações dessa, até quatro pavimentos do Minha Casa Minha Vida, e tem algumas situações ali relacionadas à utilização do pessoal, né? As pessoas furando as paredes, que não pode furar, mudando parede de lugar, fazendo abertura onde não poderia, um pouco de recalque na fundação, né? Teoricamente, a certificação é para ter lá, no máximo, 3, 4 pessoas, tem 12 pessoas morando. Então, na realidade, essas fissuras estão aparecendo, essas trincas e fissuras estão aparecendo devido ao mau uso, né? E também relacionado à execução, né? Se ela foi mal feita, assim, de certa forma, você vai apresentar diversos problemas relacionados a essas fissuras aí. Na realidade, quando eu penso em manifestação patológica, a primeira coisa que vai acontecer, ou que vai surgir nesse ponto, de fato, é fissura e trinca. É a primeira anomalia que vai surgir na nossa edificação quando se pensa em manifestação patológica. Começou a dar algum problema, fissura é a primeira coisa que vai mostrar para a gente que está tendo algum problema. Aqui tem
algumas características desse solo-cimento, né? Ele tem uma boa capacidade térmica e acústica, ou seja, ele consegue controlar bem essa transmitância de calor e também de som. Ele é bem bonitinho, então você pode fazer alvenaria de tijolo à vista, né? Ele fica bem rústico, bem interessantinho, tem regularidade de dimensão, dispensa o uso de chapisco, e aí essas coisas mais arquitetônicas, né? Aqui temos o tijolo de vidro, que está relacionado mais à parte estética, né? E aqui algumas normas relacionadas a todos os blocos trabalhados até aqui. Depois você tem que dar uma olhadinha se essas normas estão atualizadas, né? Mas isso aqui a gente vê com mais calma depois. Em questão de acústica, o vidro ele isola bem ou não? Teoricamente, sim, né? Peraí, deixa eu responder aqui. A lã de vidro, ela é feita de que hoje? É só vidro mesmo, professor? É uma fibra de vidro, né? Mas o que tem nela? Sabe dizer? Vidro. É um material feito do vidro. De fato, do que ele é feito, eu não sei. Assim. Mas eu sei que vem lá do processo do vidro, né? Na realidade, ele é feito, em vez de fazer lá com vidro convencional, aquele processo de extrusão, você gera os filamentos de vidro, né? E aí ele forma essa película, como se fosse uma lãzinha, parecendo um tecido. Aí aqui nos slides da frente ele fala um pouco sobre os tipos de alvenaria, né? De cutelo, meio tijolo. Na realidade, eu não gosto muito dessa nomenclatura aqui, não. Eu gosto da nomenclatura do seguinte: isso aqui é alvenaria de meia vez, né? Quando o meu tijolo está em pezinho assim, normalmente do nosso tijolo convencional, ele está aqui com 9 centímetros por 14 aqui, né? Por 19. A alvenaria de uma vez, né? Quando o meu tijolinho está deitado, né? Então ele fica aqui com 9 de altura por 14 de espessura. Aí você vai colocando aqui de 2 vezes, de 2 vezes e meia, de 3 vezes e por aí vai indo. E aí, para quem estava interessado em relação a como fazer uma parede mais, com mais situação para isolar termicamente e acusticamente uma edificação, ó, você faz 2 alvenarias e aqui nesse meio aqui você pode colocar uma lã de vidro, uma lã de rocha. Isso vai controlar de fato a nossa temperatura e principalmente a parte de isolamento acústico. Aí aqui fala um pouquinho sobre a forma de como a gente tem que analisar o nosso bloco cerâmico, né? A cada lote que vem analisar 24 blocos aleatoriamente desse lote, né? Verificação contra trincas, quebras, superfície irregular, deformação, não uniformidade de cor, ver as dimensões, né, desses 24 blocos e ver a planeza das faces, né? Se por um acaso esses 24 blocos você tiver um desvio padrão muito alto, você deveria mandar voltar o seu tijolo para a olaria, né? Para a nossa região, infelizmente, a gente não tem esse controle efetivo dessa NBR, né? As olarias não utilizam ela, então você conseguir achar um tijolo que tenha essa uniformidade aí de bom cozimento, de boa aparência. Douglas, se fosse pensar, eu pensaria até em relação a agilidade também, né? Você fazer 2 alvenarias é o trabalho dobrado de um pedreiro, né? Então, teoricamente, o sistema do EPS estruturado seria mais rápido.
Ou você poderia fazer acartonado duplo também, né? Você colocaria o acartonado e colocaria também. Mas aí vamos pensar, por exemplo, você está com uma boate ou um bar que tem música ao vivo dentro, você precisa garantir também a segurança contra arrombamento, né? Então, teoricamente, quando eu penso em parede dupla, eu teria que ver, nesse caso, seria interessante para um bar, para uma danceteria. O custo ficaria melhor desde que eu trabalhasse com casa, né? Quando eu penso em uma edificação de cunho comercial, ela fica um pouco mais frágil em relação à invasão, Igor. Se tiver alguma coisa para proteger dentro, o steel frame fica um pouco inseguro. Boa parte delas, Borges, até porque o preço que os caras pegam a licitação é muito baixa, né? Bem defasado os preços, então o cara executa de qualquer jeito para tentar ter algum lucro ainda, né? Boa parte dos preços dessas edificações Minha Casa Minha Vida tem um preço bem abaixo de mercado. Então acaba tendo uma seleção fraca de material, né? Então fica bem complicado mesmo. Em relação àquilo que a gente tem aqui dos nossos blocos, né? A gente deveria fazer essa verificação. Então, em relação aos desvios máximos, né, dos 24 tijolos, não deveria ter 3 milímetros entre um e outra. Quanto ao processo de queima, né? Se eu tiver aqui um som vibrante, indica boa queima, som abafado indica mau cozimento. E se eu imergir esse bloco durante 4 horas e ele desmanchar, indica que a queima dele foi ruim, eu deveria voltar esse bloco para a nossa olaria. De fato, a gente não faz nada disso aqui, né? Então, a gente recebe o bloco do jeito que vem, e aí, se não é respeitado as condições básicas, ele não vai atender a contento a parte de infiltração, a parte de troca de calor, entre outras coisas, né? Então, isso é um pouco perigoso. Também, Diego, é meio complicado. Quanto ao armazenamento, né, ele deveria ficar em cima do solo, né? Não poderia ter um empilhamento maior do que 2 metros, né? A gente coloca esse negócio aí, uma pilha gigante. Não deve ficar sujeito à umidade excessiva nem à chuva. Quando eu penso no bloco de concreto, né, como ele é mais industrializado, o meu lote deixa de ser de 24 blocos e passa a ser 20 blocos, e as verificações são as mesmas, né? A gente deve verificar as trincas, fraturas, superfície, aresta, irregular, se está irregular ou não. A gente vai ver as dimensões dos blocos, né? E a espessura da parede em relação a esse bloquinho. E aí, quando a gente vai partir para a execução da alvenaria, né, a gente precisa de 3 projetos básicos, né? O arquitetônico, o estrutural e os de instalações para que a gente possa fazer de forma correta, né, a nossa locação, né, e perder a menor quantidade possível de material. E aí vem a parte mais interessante da aula, que seria nossas etapas do método executivo, né? Então, para começar a fazer uma alvenaria, nós precisamos, primeiro, preparar a superfície para receber ela, né? Marcar ela relacionada aos projetos de estrutura e alvenaria e também aos projetos de instalação, elevar a alvenaria e executar execução do respaldo dela, certo? Então, ferramentas mínimas, né? Você tem a colher de pedreiro, palheta, bisnaga, brocha, esticador de linha, fio traçador de linha, caixote para argamassa, trena, nível, escantilhão, régua prumo, esquadro, linha de nylon, esponja e pano para limpeza, tela metálica para amarração, pinos para fixação da tela, pistola de chumbamento, marreta de borracha, tesoura, equipamento de proteção individual, bota, luva, capacete e protetor. Você tem tudo isso aí, né, Douglas? Quando você vai fazer uma alvenaria, né? Tem uma colher. Pelo menos um escantilhão para fazer o negócio no prumo. Já escutou, já viu esse equipamento, escantilhão?
Alguém já viu o escantilhão? É esse carinha aqui, ó. Você, em vez de você ficar passando um monte de linha, né? Gerando lá, pegando aquelas 3 primeiras fiadas iniciais, né? E aí batendo no prumo dessas 3 e depois seguindo o prumo pela linha. Quando você lança o escantilhão, você lança a linha em cada um deles e garante que ela vai estar no prumo certinho com esse equipamento aqui. Então, a primeira coisa que a gente faz, né? Preparar a superfície. Todo mundo faz isso, com certeza, né? Limpeza da base, a laje ou a viga de concreto, né? A viga baldrame, né? Ela fica limpinha, né? Lavagem com água, escovação da superfície, né? E depois fazer um chapisquinho no concreto onde ficará em contato com a alvenaria, né? Se você for colocar direto na alvenaria. Todo mundo faz isso, né? Perfeito. Lembrando que para fazer um chapisco, né? De fato, bem feito. Depois que você faz ele, você deve esperar 72 horas para fazer qualquer coisa em cima dele. Então, quando você vai fazer a alvenaria em cima da viga ou da laje, você deveria fazer aqui uma massazinha de chapisco e esperar 3 diazinhos para começar a executar, de fato, essa alvenaria. Isso vai garantir uma melhor aderência, uma melhor situação contra a movimentação térmica, Douglas, quando você estava falando em relação àquelas trincas e fissuras, né? E principalmente a aderência entre os blocos. Observa aqui, ó, teoricamente você faz o chapisquinho aqui lateral para poder fazer essa união melhor em relação a essa união aqui. Ou pode ser também com argamassa colante, né? Você pode fazer como se fosse fazer um revestimento. Depois que você faz essa preparação, teoricamente a gente vai fazer um alinhamento, né? Ou seja, na primeira fiada aqui, a gente vai bater o prumo, né? Vai executar de 2 a 3 tijolos a primeira fiada, a segunda e a terceira. Em relação a isso, a gente vai lançar os prumos, né? O alinhamento, né, externo ou interno da alvenaria, e também garantir que essa fiada esteja aprumada, ou seja, que ela não tenha uma inclinação nem para fora nem para dentro. Então, com base nisso aqui, o escantilhante garante esse aprumamento, né? E aí, em relação ao escantilhão, você não tem que fazer isso, Douglas, olha que legal. Você coloca ele lá no cantinho, ó, e observa que cada linhazinha dessa aqui, ó, é a linha, aquela linhazinha que você puxa, de fato, lá quando você está fazendo as fiadas. A diferença é que quando eu coloco o escantilhão, depois que eu aprumei o próprio escantilhão, eu não preciso fazer nada disso, é só passar a linha e seguir o aprumamento dele. É bem útil e bem rápido, em vez de você ficar fazendo lá aquelas três fiadas iniciais aqui, para depois realmente lançar, de fato, a sua... E aí você evita ter que ficar fazendo prumo e alinhamento em todo o primeiro tijolo. Isso aqui também é importante, quando a gente está relacionando, principalmente, a união entre o elemento estrutural e a alvenaria, né? Então, a tela e o ferro cabelo, né, que eles chamam. Observa que não é só uma barrinha de 5.0, né? É um Lzinho que tem a espessura do seu tijolo, ou seja, você vai garantir que toda a superfície do tijolo esteja apoiada e interligada em relação à estrutura. Uma certo? dúvida, professor. Eu Pode já falar. vi gente fazendo isso aí, eles furam, coloca o compound, né, que é aquele bicomponente, epóxi, e aí coloca esse ferro. Só que eu já vi gente fazendo enfiando no buraco do tijolo e gente fazendo na massa. Certo fazer na massa ou no buraco do tijolo? É na união entre os pilares a cada 2 fiadas. Entendeu? Então, teoricamente, é na argamassa. Entendeu? Aqui continua falando sobre a superfície, né? O martelo chumbador, se você quiser botar aqueles pinos para não ter que furar na broca, né? Aí a primeira argamassa, para sair bonitinho. Marcação da primeira fiada. Aqui marcação interna, né?
aqui com bloco cerâmico racionalizado e aqui com bloco cerâmico convencional. Isso aqui veio lá do projeto da arquitetura, né? E aí ele vai falando todas essas partes aí. A parte mais importante aqui que eu acho é os blocos junto aos pilares e as vigas, né? Quando a gente fala do encunhamento. Então, observa aqui que tem uma alvenaria convencional e o encunhamento tem que ser feito aqui, ó. Tijolo maciço a 45 graus para que ele possa suportar bem essa movimentação aqui, né? Da estrutura, da laje ou da viga, e aí passar ela bem tranquilinha em relação à alvenaria convencional. O que normalmente é feito, você corta esse tijolo aqui, né? Encunha ele aqui e enche de argamassa. Só que aí eu perco a resistência, né? Só fica com essa argamassa e ela é pouco resistente, porque ela é uma argamassa de preenchimento e não com função estrutural, e aí ela acaba trincando essa parte aqui quando essa viga ou essa laje movimenta. Né? Outra forma que pode se fazer, né, é um preenchimento com argamassa expansiva, né, que vai fazer essa movimentação, e por ela ser expansiva, ela não repassa essa fissura para o tijolo, né? Então, teoricamente, ela fica mais resguardada. Eu só tinha que garantir, quando eu vou fazer aqui o reboco daqui para cá, é que isso aqui tenha uma malhazinha para que a movimentação da edificação não repasse para o revestimento argamassado. E aí aqui nós temos os outros tipos de vedações, né? Monolítico, painel de concreto armado, de frame, steel frame, parede de garrafa PET, PVC, concreto. E aí tem um linkzinho aqui da Universidade Federal de Santa Catarina, que cada um desses linkzinhos aqui vai te dizer como ele é feito e qual é o controle feito dessa técnica de vedação. Aí depois, lá no resumo de vocês podem colocar lá os mais interessantes, certo? Que vocês acharem, e mandar para mim. A argamassa expansiva é uma argamassa que você compra no mercado, tipo aquelas espumas que você, tipo aquela espuma que você coloca em contramarco de porta. Sim, sei. Aí, ela é um tipo dessa. Você compra em loja de material de construção convencional. O agregado dela, a areia dela, tem um material expansivo. Aliás, por exemplo, Para mim, o mais viável, Diego, para nossa região é o cunhamento de tijolo maciço, porque é o material que está mais fácil de você comprar. E outra coisa, a esquadria que vem dentro da alvenaria, ela que tem que ser. A alvenaria tem que garantir o peso da esquadria? Para você garantir isso, você coloca as vegas e contravegas. Quem tem que suportar essa carga é a contravega. Aí vai variar o tamanho e espessura da contraverga de acordo com a esquadria. Quanto mais pesada a esquadria, mais resistente tem que ser a sua... Mas aí, como que a gente calcula isso? Cálculo de concreto armado, você tem lá um peso e você tem um elemento estrutural. Você tem um elemento estrutural nela, né? Ou seja, um peso, uma viga com peso nela. Ela tem que garantir que não tenha essa flexibilidade aqui. Só que eu já vi contraverga não conectada no pilar. Ela só transpassando por não precisa conectar. Eu só preciso que ela distribua, porque quem é mais pesado? Teoricamente, a sua esquadria, né? Então, ela vai fazer esse movimento aqui. Se eu fazer esse movimento aqui na alvenaria, ela vai trincar. Ela vai esmagar, ela vai romper. A minha vega ela só tem a função de distribuir, em vez de colocar só em alguns tijolos, de distribuir para vários tijolos de forma uniforme essa carga. Entendi. Certo? Aí, em relação ao trabalho que você tem que fazer para mim, né? Adaptação da nossa APS, em relação a isso que a gente comentou, falou, e aquilo que está nos vídeos, eu quero que vocês me façam, né, um resumo quanto às principais alvenarias de vedação, né, bloco de cerâmico, bloco de concreto, o de frame, steel frame, aquilo que você achar interessante, e coloque para mim quais são as vantagens, as desvantagens,
e principalmente o processo construtivo, ou seja, pesquise qual é o processo construtivo desses outros métodos, né? A gente falou aqui da alvenaria convencional, para steel frame, wood frame, parede monolítica, tem uma outra forma, um outro método executivo. Então, eu quero que vocês pesquisem e coloquem no resumo esses métodos. A quantidade de métodos é livre? Quais Naquela listagem ali é o que você achar interessante. Ah, tá. Posso fazer um ou todos? Aquilo que vai te garantir mais conhecimento. Beleza. Certo? Alguma dúvida em relação à explicação, em relação aos processos executivos, aos tipos de materiais para as alvenarias e vedações? Quem cala consente? Pessoal, nenhuma dúvida a mais? Nenhum O Samir questionamento? pediu para o senhor repetir os tópicos que o senhor está exigindo. Ah, tá. Em relação, eu quero um resumo, né? Que relacione métodos de vedação, né? Alvenaria estrutural, alvenaria cerâmica, wood frame, steel frame, parede monolítica, esses que estão no finalzinho do slide, que a gente passou agora. Eu quero que vocês me demonstrem quais são as vantagens e as desvantagens de cada método, e aí a parte mais importante é o processo construtivo dessa técnica. Ou seja, a gente viu o processo construtivo convencional, que foi o quê? Bate a primeira fiada, faz o chapisco na parte da viga ou da alvenaria antes de lançar a primeira fiada, aí bate o escantilhão, faz o nível, faz o prumo, faz a primeira fiada, a segunda, a terceira, até o final. Quando chega no encunhamento, eu preciso encunhar isso. Então, utilização de tijolo maciço a 45 graus, preenchido com argamassa até encunhar, ou a minha argamassa expansiva. Então, para cada um dos métodos, eu preciso. Vai compor da APS, Samir. Enquanto a gente estiver em quarentena, como a gente não pode ter aula prática e não pode ter as visitas técnicas, a gente vai substituir aquele um ponto, né, da APS por esses resumos. E o senhor falou de alvenaria vertical, professor. Mas, por exemplo, o resto da alvenaria que compõe a nossa edificação, por exemplo, o contrapiso, ele entra como o quê? O contrapiso, ele entra como um revestimento de piso. Só revestimento, tá. Ele entra como revestimento, A gente não tem nem outro tipo de vedação? Quando eu penso em vedação, é tudo que veda a minha estrutura. Então, se eu pensar em laje, contrapiso, revestimento cerâmico, tudo isso é vedação. Eu estou vedando a minha edificação. Dentro das vedações, eu tenho a vedação vertical, que é basicamente as alvenarias. Beleza. Mais alguma pergunta? Eu vou interromper a gravação disso aqui, e aí ele vai gerar um linkzinho para mim. Aí, ao gerar esse link, eu boto lá para vocês no YouTube, no canal que eu tive que criar. Aí vocês podem rever virei youtuber agora, tô blogueiro. Aí vocês podem rever a explicação, pode, se entender alguma coisa que eu falei, pode voltar na gravação e ver isso. Beleza? Agradeço a presença de vocês nessa nossa aulinha remota, a participação de vocês, né? Qualquer dúvida, o fórum da aula está aberto para qualquer dúvida relacionada ao trabalho, então é só perguntar lá no fórum, que aí... Isso, Igor, a presença está relacionada ao envio da atividade. Até as 22 horas e 59 minutos da semana que vem. Esse mesmo bate-canal, nessa mesma bate-aula e tudo mais. E aí, se tiver alguma dúvida em relação ao trabalho, é só postar lá no fórum, que todo dia eu estou entrando no fórum para olhar essa dúvida de vocês. Beleza? Obrigado. Data de entrega? Hoje é dia 24, dia 31 de março.
Também, Diego, mesmo esquema dessa aula aqui. O que o professor pode fazer, talvez. O que o professor pode fazer é simplesmente postar lá, não precisa ter essa live, né? Ele pode postar atividade, se não fazer atividade. Isso foi para gravação, tá? Esse xingamento mútuo. Vamos manter aí o decoro, por favor. Certo? Mas aí fica a critério de cada professor como vai ser os sábados, né? Os meus eu vou passar atividade para eles e ficar aqui no fórum para tirar dúvida. Certo, crianças? Obrigado pelo comparecimento massivo da turma. E qualquer dúvida, estamos aí no celular, nos e-mails, e até semana que vem. Tchau, tchau.